falecidos, de alguma forma, o anjo deles ou na forma deles, eles poderão vir avisar a gente de coisas boas e de coisas maus. Existe outra dimensão, a casa dos mortos, tal, mas existe essa questão de sonho, com mãe, com pai, o pai às vezes vem avisar um problema, a mãe que já faleceu vem avisar um problema, o tio. Não é ela que está trazendo o bolo, que ela sonhou com a tia dela fazendo um bolo de casamento. A tia está avisando, vai haver um bolo de casamento, ou seja, briga de casal. Preste atenção, tá, menina? Ó. Então, se você sonhar com seu pai, com sua mãe, se eles vierem contentes, então tudo indica que esse aviso deles é bom. Se eles vierem tristes, tudo indica que esse aviso é ruim. É a primeira parte. A segunda parte é que pai, mãe, tia falecidos poderão vir te avisar de alguma coisa ou vir num momento importante. Onde é que está esse na briba? Vamos lá? Bora! Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba, eu quero saber. Se tá na briba eu acredito, se não tá não acredito. Tá na briba, quero saber. Quando Cristo morreu, né? Os túmulos se abriu e os mortos foram visitar seus parentes, só a alma, porque a carne já estava podre. Outro foi que antes de Cristo morrer, Cristo se encontrou com um defunto. Quem foi esse defunto? Quem foi o cara que já morreu e se encontrou com Cristo antes de Cristo morrer, fortalecendo a crença de que quem está perto de morrer sonha com quem tá morto. Quem foi? Quem disser, eu vou tirar o meu chapéu de juju para você, tá? Quem foi? Não, Elias não morreu, Elias está vivo. Mas chegou perto, viu? Chegou perto. Quem foi que se encontrou com Jesus? Já era morto antes da sua morte. Moisés. Obrigado, Daniane Guimarães. Eu tiro meu chapéu para Daniane Guimarães. E também Jade acertou, chegou agora e acertou. Mas a primeira foi Daniane. Então Moisés estava mortinho da Silva. Até o demônio queria tomar o corpo de Moisés. Então se a gente disser que morto não pode se encontrar com vivo, então vamos rasgar a Bíblia. Né? Ele se encontrou com Cristo antes de Cristo morrer. Ele e Elias se encontraram. Cristo mesmo falou que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, no mundo dos sonhos, o seu anjo da guarda, o anjo da família, pode se apresentar em forma de um parente que já morreu. A sua própria mãe, o seu próprio pai que já morreu, ele pode arrumar uma janela quântica e vir te avisar de alguma coisa. No Talmud existe muito isso. Então, a tua tia está te avisando, ela pode te avisar de coisas boas e pode te avisar de coisas ruins. Seu pai também, né? Elias encontrou também, Sandrinha. Não foi Elias e Moisés que se encontrou com Jesus antes de Jesus morrer? E antes de Cristo morrer, na hora, teve lá que os túmulos se abriram e os mortos foram visitar seus parentes. Ei, como é que os mortos, sem pescoço, sem cara, sem braço, iriam visitar seus parentes? Está no livro de São Mateus, né? Estuda a Bíblia, menino. Olha que maravilha. Então, assim, um anjo da guarda da família pode se apresentar em forma de um parente que já morreu. Por exemplo, o seu pai. Seu pai não tem anjo de guarda, não? Tinha. Tem um anjo da guarda do seu Joel, tem um anjo da guarda de Dona Marinete. O anjo da guarda do seu Joel e de Dona Marinete, se ele aparecer para mim, ele aparece na forma de Joel. Eu vou na forma de Marinete. Porém, o próprio Joel pode aparecer. E a própria Marinete pode aparecer também. Né? Essa relação é uma relação muito íntima. Eu já contei aqui, não foi? Minha mãe morreu, eu vivia chorando e indo lá no cemitério direto. Né? Eu chegava lá, bença minha mãe, bença minha mãe. Aí um dia eu cheguei no cemitério, o cemitério fica com a porta aberta, só com ferrolho, eu abro o ferrolho, eu entro, bença dona Marinete. Aí uma voz disse, você só não tem mãe não, viu? Era meu pai, é o jeito do meu pai todinho. Você não só tem mãe não, viu? Eita! Aí eu pedi perdão a ele, porque eu estava puxando o saco só da minha mãe, né?
É claro, mãe é mãe, né? Mas pai também. Então eu pedi perdão a ele. Me perdoe, meu pai. Aí vamos aproveitar, me perdoe porque eu fui bruto com o senhor. Aquelas brutalidades que o senhor tinha comigo, eu tinha com o senhor. Briga de galo dentro de casa, né? Aí abri o jogo. Me perdoe, tal. Aí dei benção à minha mãe, orei um Pai Nosso pela minha mãe, orei um Pai Nosso pelo meu pai e voltei. À noite eu sonhei, 3 horas da madrugada. A casa como se estivesse acesa numa luzinha tenúbria. Era, e eu estava acordado. É assim, nem estava de dia e nem estava de noite. Era como se fosse dia, noite, mas uma luz assim como fosse a luz da lua. E meu pai aqui comigo na minha casa. Conversou com Alcione, olhou os meninos. Eu chamei ele para o quarto. Olha os meninos aqui, ó, seus netos. Ele olhou, ferrou. Olha. Aí ele bateu papo com Alcione. Quando chegou mais ou menos perto de 4 horas da manhã, aí ele disse, eu tenho que ir embora. Aí eu disse, eu vou deixar o senhor. Aí ele disse, não precisa não. Não, eu vou deixar o senhor. Aí peguei a caminhonete, ele entrou no banco traseiro, Alcione na frente, eu fui. Chegamos na rua do cemitério, ele disse, aqui tá bom. Aí ele desceu do carro, disse, benção meu pai! Aí ele, Deus abençoe, ele tinha um jeito de fazer, Deus abençoe. Minha mãe já tinha um jeito de dar tchau, né? Agora, meu pai morreu há 22 anos atrás. Eu nunca sonhei com meu pai. Mas depois que eu resolvi um problema com ele, conversei com ele, eu sonhei com ele. Se eu sonhar com Abraão, é coisa do diabo? Não. E se eu sonhar com Jesus, é coisa do diabo? Não. Se eu sonhar com meu pai? Porque se eu sonhar com Abraão, não é do diabo e meu pai é do diabo. Abraão não está morto? Moisés não está morto? Meu pai também está. Então, se eu sonhar com Abraão, não é o diabo, é o próprio Abraão, então sonhar com meu pai pode ser o meu pai. É porque essa área é muito melindrosa, que alguns espíritos costumam se apresentar na forma de pai e mãe, principalmente espírito de maldições. Aí confunde as coisas, mas uma coisa não anula a outra. Tá? E eu digo que existe uma relação muito grande entre você e os seus antepassados, mais do que você pensa. Cristo falou, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Se vocês acreditassem em Abraão, acreditariam em mim. Mas vocês não têm por filho, por pai Abraão. Vocês têm por pai o diabo. E quereis agradá-lo. Olha!